Olá, caríssimos irmãos e irmãs, paz e bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, caríssimos, eu irei contar uma história muito bonita, onde retrata o amor ao próximo, a caridade e o Evangelho. Hoje iremos então conhecer um pouco a história do Beato Francisco de Paula Victor, também conhecido como o Anjo do Telar. Então, para a gente entender um pouco a sua história, vamos voltar lá no dia 12 de abril de 1827, na pequena cidade de Três Pontas, situada lá no sul de Minas, nascia então Francisco de Paula Victor. Ele era filho da escravizada Lourença Maria de Jesus e vale mencionar que naquela época, 1827, já existia a lei do ventre livre, ou seja, os filhos de escravos não eram mais escravos, ou seja, não exerciam a mão de obra escrava. Por mais que ainda não existia a abolição da escravatura, né? Ainda não havia se cerrado esse período de escravidão, Padre Victor ele não foi escravo, mas sua mãe foi uma ex-escrava. Ela exerceu depois desse período os trabalhos em uma alfaiataria, juntamente com a madrinha de Francisco. Então, o pai de Francisco era desconhecido. Não se há registros, não há nenhuma foto, não há nenhum documento, apenas o nome de sua mãe e uma pequena menção da sua madrinha. Então, a mãe e Francisco, né, eles viviam então com a madrinha, que cuidava de uma alfaiataria. Então, eles começaram a trabalhar para trazer, né, o sustento da família. Então, foi batizado no dia 20 de abril do mesmo ano. E aí, então, no ano de 1848, Dom Antônio Ferreira Viçoso, então bispo de Mariana, visitou Campanha. E aí, então, o jovem Francisco, então alfaiate, lhe procurou para expressar seu desejo de seguir a vida religiosa. E aí, com o apoio de sua madrinha, partiu para o seminário de Mariana no dia 5 de junho de 1849. Após completar sua formação, foi ordenado padre no dia 14 de junho de 1851 e regressou à sua cidade natal para servir como vigário da então freguesia. Segundo os historiadores, foi um grande feito na época, pois era negro, pobre e suportou muitas humilhações dos seus colegas seminaristas que não o aceitavam. Padre Victor foi enviado à cidade de Três Pontas no dia 14 de junho de 1852, inicialmente rejeitado pela população por ser um padre negro. Sua dedicação e humildade o tornou admirado por todos. Assumiu a direção de sua paróquia com zelo e carinho, colocando-se acima de todas as críticas e formas de preconceito que enfrentou. Em Três Pontas, realizou a ampliação da igreja matriz para o conforto dos fiéis e buscou catequizar e instruir seus paroquianos. Para isso, ele criou a primeira escola de Três Pontas, a Escola Sagrada Família. Ali colegiaram muitas da população de grande projeção social, como João de Almeida Ferrão, que seria o futuro primeiro bispo da Diocese de Campanha, e José Maria Rabelo, seu futuro coadjutor. Nessa escola, onde Padre Victor trabalhou como professor de latim e música, instruiu muitos jovens provenientes tanto de famílias humildes como de famílias nobres, buscando destacar-os na sociedade.
Conhecido então por sua caridade, contribuiu na ajuda de pessoas de baixa classe social. E em suas necessidades, os paroquianos então recorriam a ele. Era bom, porém energético. Padre Vítor vivia de esmolas e dava esmolas. Então, aqui, nesse pequeno registro onde conta um pouco da sua trajetória após a sua ordenação, ele foi bastante rejeitado por ser padre negro, primeiro padre negro. Muitos dizem que ele foi o primeiro do Brasil a entrar num seminário e a ser ordenado padre, porque na época negros não podiam ser padres, mas ele, como ele já estava ali no finzinho ali já estava ali o fim da escravidão, ainda existia esse preconceito com os negros, mas Padre Vítor demonstrou seu desejo a Dom Viçoso. Então, Dom Viçoso o acolheu no seminário de Mariano para que ele se tornasse então sacerdote, mas enfrentou muitas humilhações e críticas. Ele então foi fundamental para Três Pontas, porque ele ajudou muito por lá, tanto na questão estrutural, onde ele ampliou a matriz da cidade na época, para que os fiéis pudessem participar em grande número. Também criou a primeira escola de Três Pontas. Naquela época todos estudavam nessa escola, não tinha essa questão de os ricos eram em particular e os pobres na pública, não. Eram nobres e humildes na mesma escola. Ele então se dedicou como professor de latim, música e também em outras áreas. Então, Padre Vítor ele exerceu o seu papel como um bom cidadão de Três Pontas, um grande evangelizador, porque ele também catequizou muitos de seus paroquianos, levando o evangelho e praticava o evangelho, porque a gente vê aqui também relatos de sua caridade. Ele recebia esmolas e dava as esmolas para os pobres. Ele se mantinha através de doações, mas ele amava mais ainda os pobres. Então, dessas doações que ele recebia, ele dava aos pobres. Então, isso era um grande exemplo de caridade. Além, é claro, de ser um grande padre, exerceu um trabalho excepcional na sua paróquia. Então, no começo, quando ele era odiado pela população, ele começou então a ser muito amado. Ele então começou a ser considerado o grande anjo do telar de Três Pontas, que foi o título que ele recebeu. Então ele faleceu no dia 23 de setembro de 1905, após servir por 53 anos como pároco em Três Pontas, e deixar um vasto legado. A notícia de seu falecimento gerou uma grande abala emocional na região, e muitos desejavam dar o último adeus ao religioso. Durante os 3 dias de velório, seu corpo exalava perfumes de rosas, cuja origem era desconhecida. E antes de ser sepultado na igreja matriz de Nossa Senhora da Ajuda, que ele ajudou a construir, houve ainda um cortejo com seu corpo na cidade. Seus restos mortais, atualmente, encontram-se ao lado esquerdo do altar central, na matriz de Nossa Senhora da Ajuda, lá em Três Pontas. Então, essa foi uma pequena biografia da história de Padre Vítor. Existem biografias mais detalhadas que contam mais ainda relatos, graças alcançadas pelo Padre Vítor na época. Mas uma coisa que vale ressaltar é que desde aquela época, após a sua morte, ele já era considerado um grande intercessor. Então, para a população, ele já era um santo, né? Todos começaram então a ter esta devoção ao beato Padre Vítor. E aí então, todo ano, no dia 23 de setembro, é celebrada a festa do beato Padre Vítor. Ontem celebramos a festa do beato Padre Vítor, neste ano de 2024. Completando então 119 anos de aniversário de morte de Francisco de Paula Victor. Então, é bastante tempo, mas ainda o seu legado é muito presente através
de muitos fatores que ele contribuiu para o avanço da cidade de Três Pontas. Então, atualmente, muitos vão lá, romeiros, devotos, visitar o Padre Vítor. Atualmente, o seu corpo se encontra em uma grande urna, né, bem bonita, onde em cima lá estão os seus restos mortais, e muitos fiéis então vão lá e o visitam, né, pedem a graça para que seja alcançada. Então foi isso, caríssimos. Espero que todos tenham gostado dessa pequena história, deste grande beato, que nós possamos rezar para que em breve ele possa ser então canonizado e ser um grande santo para toda a nossa igreja. Deus os abençoe e até a próxima.